Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Comunicados. Comunico que a mensagem número 25 de 2016, que submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 4 da Constituição Federal e com o artigo 39, combinado com o artigo 46 da Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o nome do senhor José Marcos Nogueira Viana, ministro de segunda classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Democrática de São Tomé e Príncipe, fica prejudicada em função da aprovação, em 14 de dezembro de 2016, da mensagem número 98 do mesmo ano, que indica o nome do senhor Vilmar Rogério Coutinho Júnior, ministro de segunda classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Democrática de São Tomé e Príncipe. Esclareço também que esta comissão aprovou, em 4 de outubro de 2016, a mensagem número 83 de 2016, que submete à apreciação do Senado Federal o nome do senhor José Marcos Nogueira Viana, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Sultanato de Omã. Trago também ao conhecimento desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a publicação do importante trabalho realizado pelo senador Tasso Gereissati, que está aqui, que em 2016 se debruçou na análise e avaliação de políticas públicas no âmbito da política externa, em especial na conquista de novos mercados, na assistência e proteção de brasileiros no exterior e na estrutura organizacional e administrativa do Ministério das Relações Exteriores. Esta publicação, aqui já mostrada, intitulada Avaliação de Políticas Públicas, Atuação do Ministério das Relações Exteriores, encontra-se disponível na secretaria da nossa comissão e será distribuída às senhoras e senhores senadores, membros deste colegiado. Um segundo comunicado em relação a atos normativos da comissão. E, quanto a isso, eu pediria uma especial atenção de Suas Excelências, as senhoras senadoras e os senhores senadores integrantes desta comissão. Ao assumir pela primeira vez, em 2011, a presidência desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, percebi a necessidade de dar um ordenamento aos seus trabalhos, tanto no âmbito administrativo como no legislativo. Neste sentido, no primeiro mês daquele mandato, em fevereiro de 2011, estabeleci algumas regras de funcionamento interno voltadas para a Secretaria e o assessoramento das reuniões da comissão. Trata-se do documento denominado Normas e Procedimentos Internos, que adotarei novamente neste novo mandato do biênio 2017-2018, com a aquiescência de Vossas Excelências, e cujo texto passo a fazer a leitura para conhecimento dos integrantes desta comissão. 1. Serão realizadas reuniões semanais dos consultores legislativos com o presidente da comissão para discutir as matérias recebidas pelo órgão ou pelo colegiado para assessorar o presidente com relação à indicação dos relatores, para a identificação, em conjunto com a secretaria da comissão, das proposições pendentes de distribuição ao relator, para as providências devidas no que tange a definição das matérias que entrarão na pauta da próxima reunião da comissão ou os temas e os participantes de audiências públicas. 2. Os relatórios que ficarem com os relatores por mais de 15 dias, sem justificativa, serão cobradas pela secretaria da comissão. Passados mais 15 dias, sem manifestação do relator, o próprio presidente da comissão entrará em contato com o relator a fim de dialogar sobre a possibilidade de mudança da relatoria. O objetivo desse procedimento é reduzir o prazo para a entrega dos relatórios e, assim, dar celeridade ao andamento dos nossos trabalhos. 3.
Todas as reuniões entre os consultores legislativos e o presidente da comissão contarão com a presença do responsável pela secretaria da comissão. 4. Um pequeno resumo das proposições constantes da pauta, no qual são indicados os consultores responsáveis pelas minutas de relatório e destacados eventuais vícios de constitucionalidade, legais ou regimentais constantes das proposições e relatórios, será usada como subsídio para as decisões tomadas nessas reuniões. 5. Haverá a presença de 1 a 2 consultores durante as reuniões para acompanhar as discussões e votações das proposições e prestar esclarecimentos em caso de dúvidas por parte do presidente ou dos membros da comissão. Além desse regramento administrativo, esta presidência também tratou, em 2011, de propor a deliberação de alguns atos normativos da comissão para disciplinar algumas normas no plano legislativo, que, à época, entendemos como lacunas do regimento interno do Senado Federal. Assim, propomos e aprovamos 5 atos naquela época, a saber, ato número 1 de 2011, disciplina o processo de aprovação de autoridades no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ato número 2 do mesmo ano, disciplina as datas e horários das reuniões da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ato número 3 do mesmo ano, disciplina os procedimentos a serem observados nas audiências públicas da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ato número 4, também de 2011, disciplina o rito para exame pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional dos pedidos para representação da Casa ou para missão no exterior. E ato número 5, que acrescenta parágrafo único ao artigo 3º do ato número 2 de 2011, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e altera o ato número 2 do altera o artigo 2º do ato número 4 de 2011 desta comissão. Os 4 primeiros atos são datados de março de 2011 e foram relatados por Sua Excelência a senadora Gleice Hoffmann, que fez um minucioso e profícuo trabalho. Já o último, o número 5, foi proposto e aprovado em junho daquele ano como aperfeiçoamento de 2 atos anteriores após a percepção de sua necessidade pela prática dos primeiros 3 meses de trabalhos. No biênio seguinte, sob a presidência do senador Ricardo Ferraço, a comissão aprovou o ato número 5, de março de 2013, para disciplinar o processo de apresentação e votação de requerimentos de audiência pública, convocação ou convite de ministros e autoridades e de criação de subcomissões no âmbito da comissão. Hoje, passados 4 anos, ao reassumir o mandato nesta presidência, graças à honrosa deferência de Vossas Excelências, verificamos de imediato a indispensabilidade de novo ordenamento desses atos, na medida em que alguns foram alterados e outros recepcionados, no todo ou em parte, pelo regimento interno do Senado Federal. Aliás, esta foi uma satisfação de nossa parte ao constatar, por exemplo, que o ato número 1 de 2011, relativo à apreciação de mensagens de indicação de autoridades, foi integralmente acolhido e adaptado pelo regimento interno para todas as comissões do Senado Federal. Isso se deu por meio da resolução número 41 de 2013, que altera o regimento interno do Senado Federal para disciplinar a apreciação da escolha de autoridades pelas comissões. Ou seja, as regras aqui criadas e adotadas em 2011 serviram de modelo para as demais instâncias da Casa. Sem dúvida, foi uma importante iniciativa e um inovador legado para os trabalhos do Senado Federal. Contudo, em virtude dessas alterações, não só regimentais, mas também dos próprios atos normativos da comissão, o que percebemos agora é a necessidade de uma reorganização desse arcabouço das regras internas, de modo a dar uma maior compreensão daquilo que de fato está em vigor. Com isso, facilitaremos a condução e o assessoramento dos nossos trabalhos. Nesse sentido, esta presidência decidiu apresentar para deliberação, em nossa próxima reunião ordinária de quinta-feira, dia 23 de março, uma consolidação dessas normas internas, contendo em um único ato os dispositivos de todos os anteriores que ainda estão em vigor e que não foram subsidiariamente recepcionados pelo regimento interno. É importante destacar que o objetivo é tão somente o de consolidar e adaptar as normas em vigor em um único ato,
Portanto, não estaremos aqui propondo novas regras ou alterações de mérito daquele arcabouço já utilizado internamente pela Comissão. Eventuais modificações serão meramente adaptativas de redação ou de técnica legislativa. Por fim, esclareço que o texto desse novo ato de consolidação, o de número 7 de 2017, estará disponível na semana que vem, quando da divulgação da pauta de nossa próxima reunião ordinária, divulgação da pauta esta que sempre se dará com 48 horas de antecedência da realização da nossa sessão. A nossa preocupação é dar absoluta segurança e tranquilidade aos integrantes desta comissão e a toda a Casa de que na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nada que não esteja colocado na pauta distribuída sempre, como já disse, 48 horas antes da realização da nossa reunião extraordinária, é o nome que dá extraordinária, não sei porquê dessas denominações, porque a reunião é ordinária, mas, enfim, o título que deve ser colocado pelo regimento é extraordinária, nenhuma surpresa haverá para os senhores senadores e senhoras senadoras quando receberem com 48 horas de antecedência a pauta da próxima reunião, de que algo diferente daquilo que ali está venha a ser colocado em deliberação ao pleno desta comissão. Rápidas observações. Nós temos a questão das eleições na Holanda, nas eleições parlamentares que foram realizadas ontem, como é do conhecimento dos senhores, o partido do atual primeiro-ministro, Mark Rutte, conseguiu o maior número de cadeiras entre os diversos partidos de disputa. O mundo assistiu atento às eleições da Holanda, porque elas podiam indicar quão bem-sucedidas seriam os partidos populistas em eleições marcadas para este ano em países da União Europeia terem uma performance além do esperado. A França vai às urnas no mês que vem para eleger o seu presidente, enquanto a Alemanha terá eleições gerais em setembro, e nós iremos, então, observar o comportamento desses eleitores em relação à escolha dos seus representantes, para sabermos como a União Europeia irá se comportar depois da saída da Inglaterra da União Europeia e da França dar sinais também de que está querendo deixar a União, como também a Itália, que é algo que preocupa a todos nós. Temos a questão da imigração, que é um fato que preocupa bastante. A Europa está vivendo momentos de muita turbulência. Exatamente um dos motivos maiores é a questão dos fluxos migratórios, que estão no centro dos debates, quando das realizações das eleições nesses países. Temos a questão também que se desenrola na Síria, que é um fator extremamente preocupante, um fator de instabilidade para todo o planeta e, naturalmente, estamos acompanhando isso de perto, como de resto todos os senhores e senhoras senadoras, para que nós possamos sempre estar atentos aos reflexos que isso poderão ter na política externa brasileira. Esse fato recente também, que ocorrido entre a Turquia e a Holanda, preocupa. Há um desentendimento que acredito possa ser rapidamente superado, mas é algo que não está muito dentro do esquadro de tranquilidade que nós desejamos construir nas relações entre os países do nosso planeta. Há a questão também que diz respeito diretamente ao nosso país, que é o fluxo de venezuelanos em território brasileiro. De acordo com os dados do Ministério da Justiça, até setembro do ano passado,
A quantidade de entrada de estrangeiros sem autorização pelas fronteiras chegou a 77 mil pessoas. O estado mais afetado é o estado de Roraima, que tem registrado grande número de imigrantes venezuelanos tangidos pela crise política e econômica da Venezuela. Desses, 67 mil teriam ido para outras regiões, mas o governo de Roraima acredita que 30 mil estrangeiros vivam nas ruas das principais cidades do estado. Enfim, relatório divulgado pela Polícia Federal indica que o número de pessoas que pediu refúgio no Brasil a partir da delegacia do órgão em Boa Vista saltou de 234 solicitações em 2015, para 2.230 em 2016, enquanto o número de pessoas deportadas para a nação vizinha saltou de 54 em 2015 para 440 em 2016. Ainda segundo as informações das autoridades locais, entre os venezuelanos há muitos indígenas que necessitam de acompanhamento da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, mas a instituição não vem respondendo ao pedido de ajuda do governo local. Segundo ele, temos uma grande quantidade de indígenas que representam um problema maior, pois eles apresentam baixa qualificação profissional e temos, portanto, maior dificuldade de inseri-los no mercado. Trata-se, portanto, de uma questão também migratória que vem causando problemas sociais no norte do país, merece, portanto, o contínuo acompanhamento e permanente busca de soluções por parte dos governos federal e estaduais. Quanto às missões de paz brasileiras, segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, participar das missões de paz é uma política de diplomacia do Brasil importante para ampliar sua projeção no exterior. Isso representa muito em termos diplomáticos e o Haiti se transformou num paradigma. Vamos continuar as missões, mas sempre sob o manto da ONU, segundo o senhor ministro da Defesa. Ao longo desses 13 anos, a existência do MINUSTAH é uma sigla meia esquisita, mas significa a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. O nome da missão da ONU no Haiti, que é esse MINUSTAH, segundo essas informações, 36 mil militares brasileiros passaram pela ilha caribenha com revezamento a cada 6 meses. Foram gastos, até agora, 2.550 milhões de reais nas operações, tendo o Brasil sendo ressarcido em 930 milhões de dólares em reembolso das Nações Unidas, porque nessas operações fora militares, no exterior, a ONU arca com 60% dos custos e o país convidado e que aceita participar com os 40%. Segundo o ministro, a desmobilização das forças no Haiti, país que concentra hoje, quer dizer, por lá já passaram 36 mil militares brasileiros, desde o início da operação até agora. Mas hoje, no Haiti, temos apenas 970 a serviço das Nações Unidas. E essa saída das nossas forças deverá ser decidida em abril ou maio. A nossa missão, segundo o ministro, está encerrada naquele país. Temos outras solicitações da ONU, o país tem outras solicitações da ONU para participar de uma força no Líbano, que é uma intervenção que foi iniciada em 78, após a invasão israelense. A outra missão também para a qual o país vem sendo convidado e que é de alta complexidade é na República Democrática do Congo, que essa missão da ONU na República Democrática do Congo é a maior missão das Nações Unidas. Já conta lá com 23 mil integrantes, com um orçamento anual de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, em que 106 de seus integrantes, enfim, já tiveram óbito
E para essa missão o Brasil também está sendo convidado. Também interessam ao governo brasileiro missões em países na costa ocidental da África, como as da Libéria e da Costa do Marfim, contíguas ao país por meio do Atlântico Sul e hoje sob o comando militar nigeriano e francês, respectivamente. Dito isto, e agradecendo mais uma vez a presença de todos os senhores e senhoras senadoras nesta primeira reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, passo a examinar a nossa pauta deliberativa, que tem no seu primeiro item o requerimento da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, número 1 de 2017. Nos termos regimentais, requeiro a realização, no âmbito desta comissão, de um ciclo de painéis de debates intitulado O Brasil e a Ordem Internacional. Estender pontes ou erguer barreiras. Os painéis ocorrerão quinzenalmente, ao longo de 2017, sempre às segundas-feiras, às 18 horas, na sala de reuniões aqui da comissão, e, excepcionalmente, sempre que necessário, às quintas-feiras, durante a reunião ordinária da comissão, ou nas segundas-feiras alternadas sem reunião. Isso porque nós, ao invés de fazermos todas as segundas-feiras, esse painel, essa série de painéis de debates sobre temas da ordem internacional e a inserção do Brasil nesta ordem que está aí sendo construída, e dentro desse dilema, estender pontes ou erguer barreiras. Então, nós faremos quinzenalmente, a cada 15 dias faremos uma reunião, sempre às segundas-feiras, às 18 horas. Esse é o objetivo e a proposta contida neste requerimento, que é de minha autoria e que colocaria agora em discussão. Passo a palavra, pela ordem, Sua Excelência, o senador Roberto Requião. Presidente, em primeiro lugar, eu quero justificar o fato de eu ter estado presente na reunião que realizou a eleição da mesa. Eu não estive presente por um fato absolutamente inusitado dentro do Senado Federal. Eu fui afastado da titularidade de todas as comissões que eu pertenci durante esses últimos 6 anos de mandato. E o pretexto para esse afastamento é que Sua Excelência, o líder do PMDB, Renan Calheiros, não gostaria de escutar a minha opinião sobre algumas indicações. Embora ele não soubesse qual seria a opinião e eu não tivesse tornado público e realmente não estava pensando em emitir opiniões sobre as mesas. Mas eu fui afastado. Sua Excelência entrou no meu lugar nessa comissão que eu permanecia como titular durante muito tempo. É um fato realmente inusitado. Então, é uma cápside de minúcio média ao exercício do meu mandato, oficializada por parte do líder do PMDB. Quanto a essa comissão, eu acho muito interessante, mas eu já havia informado a Vossa Excelência que eu pretendia sugerir um debate sobre um tema paralelo a esse, não exatamente, que seria soberania ou dependência. É a visão de um Brasil soberano ou de um Brasil dependente. Porque eu realmente estou vendo que hoje nós estamos seguindo passo a passo aquela tese do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso da dependência como fator de desenvolvimento, que é uma tentativa de uma inserção dependente à economia dos grandes países com uma lesão pesada à soberania. Eu pretendo formalizar essa proposta, inclusive propondo já inicialmente como debatedores os 3 ministros das Forças Armadas brasileiras, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, o ministro Vilas Boas, o ministro da Marinha, o ministro da Aeronáutica. E gostaria também, é evidente que essa é uma decisão do plenário, não minha, de convidar o atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e o ministro anterior, o ministro Celso. E nós teríamos um debate extremamente interessante. E eu me proporia também, nesse caso, para ser debatedor, porque o tema da soberania nacional
nesse momento em que as teses da globalização dependentes do capital financeiro são derrotadas na Inglaterra com o Brexit, na Itália com a renúncia do primeiro-ministro depois de propor a hegemonia do capital financeiro na direção do país, com a Espanha há mais de um ano sem conseguir montar um governo, com a destruição da Grécia, as dificuldades de Portugal e o presidente da França atual, Hollande, deixando de colocar a sua candidatura à reeleição pelo fracasso absoluto dessa tese da dependência, eu acho que seria extremamente interessante essa comissão discutir e, na discussão, formular uma opinião sobre qual deveria ser o caminho do Brasil. Brasil soberano ou Brasil dependente? Ponte para o futuro ou ponte para a dependência definitiva dos objetivos nacionais permanentes previstos, inclusive, na Constituição. Eu acho oportuno o debate, mas eu gostaria que tivéssemos um debate paralelo discutindo a soberania e a dependência. Porque a ponte para o futuro, presidente, pode ser a ponte para a extinção do Brasil-nação. Perfeitamente, senador Roberto Requião. Eu acho que a sua sugestão é absolutamente válida e se insere perfeitamente dentro deste ciclo de debates que eu peço licença a Vossas Excelências de colocar à consideração de todos, que é o Brasil e a ordem internacional. Estender pontes ou erguer barreiras. Isso aí muito tem a ver com a questão do protecionismo, com a questão do livre comércio. Quer dizer, aí há um espectro muito amplo para os debates. E se insere perfeitamente dentro disso um painel sobre a questão da soberania nacional nos moldes em que Vossa Excelência acaba de sugerir e propor. Presidente, Pois não, senador. Sem querer estabelecer uma discussão entre a presidência e a minha pessoa, eu quero deixar claro que, se eu estivesse presente na reunião, Vossa Excelência teria meu voto. Muito obrigado, pela senador. sua condição de ex-presidente da República e pelas posições que tem tomado no Congresso Nacional no que diz respeito à política externa. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Roberto Requião. Bom, Pela ordem, presidente. Pela ordem, Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque. Eu quero tocar na proposta do senador Requião, mas antes eu quero dizer que eu sou testemunha aqui do papel dele nessa comissão e lamento muito que ele não tenha uma posição de membro efetivo. Fica aqui até um apelo, a gente não tem que se meter nos outros partidos, mas fica um apelo que o PMDB reveja essa posição. Eu pensava até que o senador Renan Calheiros não tinha interesse por essa área, porque nunca vi ele participando, apesar de que ele quase sempre foi presidente do Senado durante todo esse tempo. Então fica aqui meu reconhecimento do papel do Requião. Agora, sobre a proposta dele, eu creio que há uma diferença entre a sua e a dele, porque, embora possa se juntar, mas a sua, a meu ver, era como o Brasil vê a ordem internacional, que é uma coisa que a gente precisa. Nós somos muito provincianos em geral. A outra é como o Brasil se insere na ordem internacional. Pode juntar, mas é diferente. Entretanto, eu não gostaria de ser de uns seminários que debate soberania ou dependência. Eu me nego aí a um debate sobre dependência. Eu acho que o tema seria soberania em tempos de globalização. Como é que somos soberanos sabendo que o mundo hoje está integrado na comunicação, no comércio, nas ideias? Então, eu gostaria de sugerir que tivesse o seu seminário, que eu achei muito oportuno para ver como o Brasil olha para o mundo. Nós temos uma linha desse, mas eu gostaria de ser soberania em tempos de globalização e não a discutir se queremos ser soberanos ou dependentes. Senador Requião. Eu acho que nós podíamos chegar a um debate único com essa opinião do senador Cristóvão. Por que não um debate sobre soberania no Brasil? E nós estaríamos englobando todos os temas e eu insistiria na presença dos ministros, na presença dos ex-ministros chanceleres. E eu quero deixar claro que a minha estranheza da minha exclusão da comissão, porque, por acaso, senador Collor, eu fui eleito em Bruxelas presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, como representante do Brasil, numa eleição direta e acirrada, que representa 75 países.
Então, a minha exclusão me aborreceu profundamente. Bom, eu pediria permissão aos senhores integrantes da bancada do PMDB, do qual é líder o Sua Excelência senador Renan Calheiros, e dizer até onde é do meu conhecimento sobre essa questão a que se refere o senador Requião, de não ter estado na lista de senadores titulares. Ao que me consta, essa decisão já foi ultrapassada, essa decisão que foi tomada na escolha, que foi feito muitas pressas, né? Como todos nós sabemos, neste ano, a indicação dos integrantes para a formação das diversas comissões temáticas sofreu um processo muito longo e de muito entendimento, de muita negociação entre os partidos. E talvez, em função disso, tenha havido na pressa, os partidos não haviam indicado os seus integrantes, e na pressa de se fazer essa indicação, tem havido algumas mudanças. Não somente no caso como de Sua Excelência o senador Roberto Requião, mas em outras comissões também. Inclusive, numa delas, o bloco ao qual eu pertenço não teve a indicação dos seus membros a tempo e a hora, enfim. Houve uma certa dificuldade até que nós pudéssemos ter chegado nesta semana com um entendimento consensual entre os partidos na indicação dos seus integrantes, na escolha dos presidentes e vice-presidentes das comissões temáticas. Talvez por isso tenha ocorrido isso, mas eu tenho certeza absoluta, não estou aqui falando como advogado do senhor líder do PMDB, senador Renan Calheiros, mas por ter sido uma pessoa que acompanhou de perto esse processo, e de que isso já foi, inclusive, acho que revisto. Se não me engano, já deve ter sido publicado, inclusive, no Senado, a volta do senador Roberto Requião como titular dessa comissão, que muito nos honra a todos, sobretudo pelo currículo do senador Roberto Requião. Agora, ele nos brinda com essa informação da sua escolha como presidente do Parlamento Latino-Americano na União Europeia, não é isso? Representante do Parlamento Latino-Americano na União Europeia, numa eleição direta. Então, por esse motivo e vários outros que estão inscritos já na sua biografia, Sua Excelência merece de todos nós as maiores e melhores homenagens, e a sua presença nessa comissão nos dá muita alegria, nos dá muito prestígio, como de resto a presença de todos os senhores integrantes. De modo que eu acho que esse foi um episódio que está já devidamente ultrapassado, e eu tenho certeza que agora, com essa participação que já inicia os nossos trabalhos por parte do senador Requião, com a sugestão deste painel, eu entendo que é perfeitamente possível realizá-lo. Essas questões de dependência ou não, como disse o senador Cristóvão, e foi aceito pelo senador Requião, nós encontraremos um título adequado para isso, soberania, e nós, se todos entenderem que assim nós poderemos fazer, no momento oportuno, nós iremos submeter depois à votação o requerimento do senador Roberto Requião ao plenário desta Casa. Excelência, pela ordem, Excelência. Pela ordem também. Excelência, pela ordem. Pela ordem, Sua Excelência, o senador Hélio José. E posteriormente, Sua Excelência, senadora Ana Amélia. Um dos vice-líderes do PMDB, eu queria fazer das suas palavras a nossa palavra. Realmente, o senador Roberto Requião retornará à titularidade desta comissão. A preocupação do senador Renan, naquele primeiro momento, era simplesmente garantir a instalação da comissão. Vossa Excelência colocou aí com toda a razão. Todos nós reconhecemos o trabalho internacional e toda a questão que o nosso nobre senador Roberto Requião realiza para nós, pelo país, pelo nosso PMDB. Eu fui testemunho do senador Renan colocando que essa situação resolveria essa semana. Se não tiver publicado, vai ser publicado, né, o retorno. Eu tenho um prazer, a satisfação. Eu
eu era da vez passada o último suplente dessa comissão. Eu acho que foi o cara que mais estive em todas as reuniões dessa comissão e vou continuar. Tenho uma satisfação de ser suplente e vou continuar sendo suplente dessa comissão. Muito obrigado. Com muita satisfação, porque eu sei do trabalho importante dela, mas o nosso nobre senador Requião, até porque ele representa, por toda essa questão internacional, ele vai estar retornando à titularidade ainda essa semana. Vou reportar aí o que foi colocado aqui ao presidente Renan e nosso líder Renan, e com certeza ele já falou isso de pronto e vai ser resolvido. E sobre a soberania, eu concordo realmente com a discussão. Acho que essa discussão sobre a soberania nacional, acho que encaixa bem para a questão do momento. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado, Sua Excelência, senador Hélio José. Então, o Sua Excelência, senador Roberto Requião, irá apresentar um requerimento, já o fez oralmente. A mesa recepcionará esse seu requerimento e colocará em votação na próxima reunião, porque assim nós faremos a partir do momento em que deliberarmos sobre, e eu pediria que agora isso fosse feito com a permissão de Suas Excelências, a deliberação sobre esse requerimento que eu apresento logo após ouvirmos a palavra pela ordem de Sua Excelência, senadora Ana Amélia. Senhor presidente, eu queria cumprimentá-lo pelas iniciativas para dar maior celeridade aos processos de tramitação de projetos nesta comissão. Acho que é uma contribuição, neste momento, extremamente valiosa para a qualidade da produção legislativa, evitando que se perca tempo com matérias que são, digamos, rejeitadas por vícios de inconstitucionalidade ou outra, e essa assessoria da consultoria técnica é o melhor caminho. Eu gostaria de que fosse incluída na pauta também para debate, porque penso que muitos brasileiros, e eu sou de um estado, Rio Grande do Sul, que tem uma área de oceanografia importante, uma base de acesso à base da Antártida, da Marinha Brasileira, e houve uma notícia que surpreendeu também outros centros de pesquisa e ensino, que o Brasil está cedendo ao Paraguai uma vaga na Corte, no Tribunal do Mar, e a justificativa de que o Brasil estaria abrindo mão disso em favor de outras posições junto às Nações Unidas. O senador Roberto Requião, que foi o nosso, digamos, a nossa estrela do começo dessa reunião, é grande amigo dos paraguaios, mas não acredito que tenha sido dele a ideia para ceder ao Paraguai. Ele que foi amigo do Lugo, por exemplo. Então, eu penso que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional deveria pelo menos dar ciência ao país essa explicação porque o governo brasileiro tomou essa decisão. E também a própria Universidade Federal de São Paulo, do campus da Baixada Santista, me mandou informações sobre isso, com preocupação sobre os prejuízos eventuais que possam ocorrer com essa decisão tomada pelo governo brasileiro. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência desejaria colocar só um minuto, por favor, senador. É sobre esse assunto mesmo. Pois não. Só pela a guisa de esclarecimento, agradeço muito a Vossa Excelência, senhor presidente. A guisa de esclarecimento à senadora Ana Amélia, eu também recebi, senador, o mesmo apelo e tive contato a Maratima. Fui comunicado que o Brasil indicou candidatura. Foi indicado que o Brasil indicou candidatura ao Tribunal do Mar. Então, talvez fosse o caso da comissão fazer formalmente a indagação, porque aquele temor da indicação que não ocorreria em favor do Paraguai, pelo que eu fui comunicado informalmente, é que não ocorreu e que, de fato, o Brasil fez a indicação de um professor muito renomado e com muito preparo para essa função, que vai submeter seu nome ao colegiado. Agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador. Pela ordem, Sua Excelência, senador Armando Monteiro. Presidente, eu indago se seria possível fazer uma inversão de modo a que pudéssemos fazer a leitura do relatório do item 5 da pauta. Sua Excelência, senador Armando Monteiro, solicita a inversão de pauta, colocando o item 5 da pauta de hoje como o primeiro item, como segundo item, no caso, já que o primeiro item é esse requerimento, como segundo item da nossa reunião de hoje. Os senhoras e senhores senadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado, portanto, o segundo item da pauta será preenchido pelo item número 5. Em relação ao que colocou aqui a senadora Ana Amélia e o senador Antônio Anastasia, nós poderemos rapidamente elucidar isso,
Eu poderei falar, se Vossa Excelência assim permitir. Embora não, eu falarei com o ministro das Relações Exteriores e tomarei dele a informação verbalmente para acelerar o processo, para não fazermos burocraticamente isso. É fácil, eu me comunicarei imediatamente com a senhora e na próxima reunião eu darei a resposta aqui à comissão. Embora eu já tenha, com a credibilidade, a competência, a agilidade do senador Antônio Anastasia, penso que o esclarecimento que ele prestou já é, mas também a própria comissão mereceria do ministro de Relações Exteriores, seu antecessor no comando desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, uma formalização oficial de que o Brasil, para que não haja dúvidas nas informações que circulam a respeito desse tema tão relevante. Eu peço, então, com a permissão de Sua Excelência Senadora Antônio Anastasia, que o secretário-geral da comissão providencie um encaminhamento ao senhor ministro das Relações Exteriores, ofício com a indagação formulada pela senhora senadora Ana Amélia quanto à indicação de um representante do Brasil na questão do Tratado do Mar, do Tribunal Internacional do Mar. Muito obrigado, senador. Bom, então, mais uma vez, pedindo licença a Vossas Excelências, colocaria em votação esse requerimento da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, requerimento número 1, que sugere a realização, todas as segundas-feiras, uma segunda-feira sim, outra não, portanto, serão sempre intercaladas, 2 reuniões por mês, de um painel de debates sobre o tema Brasil e a ordem internacional, estender pontes ou erguer barreiras, sem que isso venha a alijar desse elenco de palestras e de debates que serão realizados, temas como esse que foi trazido hoje por Sua Excelência o senador Roberto Requião e que apresentará um requerimento específico nesse sentido para nós deliberarmos na reunião, já que hoje ele apresentou verbalmente, para que nós possamos deliberar na nossa segunda reunião da próxima semana. Portanto, em votação, o requerimento número 1, Suas Excelências, os senhores e senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passando ao segundo item, que é o item 5, de acordo com a inversão de pauta aprovada por Vossas Excelências, é o projeto de lei do Senado, número 285 de 2016, não terminativo, que altera o artigo 25 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para estabelecer que as armas apreendidas, quando não mais interessarem a persecução penal, serão doadas para a utilização pelas Forças Armadas e pelos órgãos de segurança pública da União e dos Estados. Autoria, Sua Excelência Senador Wilder Moraes. Relatoria, Sua Excelência Senador Armando Monteiro. O relatório é pela aprovação com emendas. Concedo a palavra a Sua Excelência Senador Armando Monteiro para proferir o seu relatório. Senhor presidente, o projeto em tela atende os requisitos de generalidade, de inovação da ordem jurídica e os princípios gerais do direito. Além disso, não há nenhum dispositivo nesse projeto que contrarie qualquer disposição regimental ou atente contra os padrões aí, os melhores padrões da técnica legislativa. No mérito, o projeto é conveniente e oportuno, porque é um desperdício destruir armas apreendidas se elas podem ser aproveitadas pelas Forças Armadas e órgãos de segurança pública, tão carentes de armamento. Assim, por meio desta proposição, torna-se clara e inequívoca a possibilidade de doação de armas de fogo apreendidas às Forças Armadas e aos órgãos de segurança para uso em suas atividades regulares. O projeto, no entanto, merece alguns ajustes de redação e os seguintes aperfeiçoamentos. No caput do artigo 25º, convém manter a previsão explícita de laudo pericial, para que sempre que se verifique se a arma está apta
a efetuar disparos com segurança, possui numeração original e está em condições de ser doada. No caput e nos incisos 6º e 7º do artigo 25º, deve-se fazer menção expressa ao Distrito Federal, além dos Estados. No inciso 7º do mesmo artigo, convém esclarecer que as armas de fogo de valor histórico, obsoletas ou inservíveis, bem como as artesanais ou sem numeração original, não poderão ser doadas para uso operacional, devendo ser encaminhadas a um museu ou mesmo à destruição. Como disposto no inciso 8º do artigo 25º, passou a ser contemplado nos incisos 7º e 9º, os incisos 7º e 9º devem ser renumerados, como o inciso 8º. Portanto, em face do exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do PLS número 285, com a seguinte emenda: desse ao artigo 1º do projeto de lei do Senado a seguinte redação: o artigo 1º o artigo 1º da Lei 10.825, de 22 de dezembro, passa a vigorar com a seguinte redação: as armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército no prazo de 48 horas para doação às Forças Armadas e aos órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 6º. Do total de armas de fogo apreendidas em cada Estado e no Distrito Federal e que estejam aptas para doação, serão reservados 50% para as polícias civis e militares da unidade da Federação onde a arma foi apreendida, obedecidos o padrão e a dotação de cada polícia. O inciso 7º, as armas de fogo de valor histórico, obsoletas ou inservíveis, sem numeração original, serão doadas para museus das Forças Armadas ou dos órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, ou, se não houver interesse na sua conservação, destruídas sob a supervisão do Comando do Exército. Inciso 8º. Não serão objeto do disposto no caput as armas apreendidas pertencentes ao ofendido ou ao terceiro de boa-fé, devendo ser aplicado, na hipótese, o procedimento previsto no artigo 100º do Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 41. Era essa a emenda, senhor presidente. Portanto, o parecer é pela aprovação com essa emenda. Muito obrigado. Em discussão, o relatório de Sua Excelência o senador Armando Monteiro. Com a palavra, Sua Excelência o senador Roberto Requião, em seguida, Sua Excelência o senador José Medeiros e depois Sua Excelência a senadora Gleice Hoffmann. Presidente. E o senador, Sua Excelência o senador Cristóvão, Sua Excelência o senador Lazia. Senador Roberto Requião. Extraordinariamente bem intencionada a medida que discutimos agora. Mas é bis in idem. É simplesmente bis in idem. O decreto número 8.938, de 21 de dezembro de 2016, do Estatuto do Desarmamento, já previa a possibilidade da doação de armas de fogo apreendidas da seguinte forma. Eu vou ler aqui o artigo 25, senador Armando Costa. As armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército para, no prazo máximo de 48 horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta lei. Parágrafo 1º. As armas de fogo encaminhadas ao comando do Exército que receberam parecer favorável à doação
Obedecidos o padrão e a dotação de cada Força Armada ou órgão de segurança pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça e ouvido o comando do Exército, serão arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhado àquelas instituições, abrindo-se prazo para manifestação de interesse. O Comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem doadas ao juiz competente, que determinará o seu perdimento em favor da instituição. Está extraordinariamente bem regulamentado. Inclusive, submete ao Exército, porque nós temos a necessidade absoluta de padronização, senador Armando, dos calibres. A polícia não deve utilizar armas, embora eficientes, modernas, de calibres diferenciados, porque a padronização do calibre ajuda a identificação, por exemplo, de um tiro acidental ou proposital no incidente que envolva forças policiais. Então, isso já está suficientemente regulamentado. Muito obrigado, Sua Excelência, senador Roberto Requião. E pela ordem aqui de inscrição, Sua Excelência, senador José Medeiros, com a palavra. Senador, me permite só uma última observação. O decreto anterior... Com a permissão de Sua Excelência, senador José Medeiros, senador Roberto Requião. O decreto anterior, que se referiu o senador Armando Costa, realmente não regulamentava. Mas tem um decreto de 21 de dezembro de 2016, que foi o que eu li, que resolveu o problema. Muito obrigado. Obrigado ao senador Armando Monteiro, também. Sua Excelência, senador José Medeiros. Presidente, só para fazer uma retificação aqui, é Armando Monteiro, eu vi que ele está incomodado. Senhor presidente, eu também comungo que o intuito da medida ela é interessante, mas eu fico preocupado com a questão do laudo, porque o Exército já tem peritos e mesmo as forças policiais que montam e desmontam essas armas de olhos fechados. E eu tenho para mim que se a gente colocar a questão do perito, vai ser mais um obstáculo e daqui a pouco essa doação vai ficar inviabilizada ou pode ficar mais caro o molho do que o peixe. E vai acabar a medida ficando inócua pelos obstáculos no meio do caminho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sua Excelência, senador José Medeiros. Com a palavra, Sua Excelência, o senador Cristóvão. Presidente, eu vou votar favorável, mas, de certa maneira, com dois constrangimentos. O primeiro é ver que nossas forças de segurança, no momento em que estamos atravessando, vão ter necessidade de armas que não são as mais efetivas, provavelmente, que chegaram de maneiras diferentes do normal, que nem escolheram as armas, vão receber as armas que chegarem, porque foram recolhidas. Mesmo assim, eu voto a favor. Da mesma maneira que eu sou favorável quando vejo certos órgãos públicos distribuindo os computadores velhos para as escolas. Eu queria que as escolas dessem os seus computadores velhos para os bancos. Mas, de qualquer maneira, pelo menos chegam lá esses computadores velhos. Eu vou votar favorável, embora, de certa maneira, constrangido. O segundo constrangimento é que eu creio que, embora eu elogie o autor, mas para nós aqui, é que, a meu ver, nós não estamos tratando com a devida responsabilidade o clima de verdadeira guerra civil, quase, entre aspas, que o Brasil atravessa. Ontem, no Bom Dia Brasil, a jornalista Cecília Malan, que fala lá de Londres, falando dos 6 anos da Guerra Civil Síria, teve uma hora que ela disse, de repente, a Síria percebeu que estava em guerra civil. A gente não pode correr o risco de descobrir isso de repente. Eu propus na reunião de líderes que fizéssemos daquelas sessões grandes no plenário que o senador Renan criou para debater o quadro de instabilidade e insegurança. Aliás, o senhor fez discurso sobre a instabilidade do ponto de vista das instituições. Eu creio que junto à crise institucional, a crise das mobilizações corporativas que param esse país quando querem, com a crise da violência, estamos caminhando para uma espécie do que o presidente Sarney uma vez me disse que temia que fosse uma desagregação do Brasil. Não desagregação por estados, mas desagregação pelo desfuncionamento. Aprovo, votar favorável, mas acho que nós deveríamos dedicar um tempo aqui, talvez seja mais um tema de debate,
para esse clima de insegurança, de quase guerra civil que o Brasil atravessa. Esse é o meu pronunciamento provocado pelo projeto, que votarei favorável. Muito obrigado, Sua Excelência, senador Cristóvão. Com a palavra, Sua Excelência, o senador Lazier. Presidente Collor, eu concordo que o projeto é bom. E diz bem o nosso eminente relator, Armando Monteiro, no início do seu relatório, de que há carência de armas hoje nos órgãos de segurança e no próprio Exército. Agora, o fato invocado pelo nosso prezado Requião, de que há um bis in idem, eu acho que não é bem assim, porque o decreto é administrativo e a lei é mais ampla. A lei viria a substituir com vantagem. Eu acho que poderia, isto sim, haver uma distribuição um pouco melhor em favor das forças militares, das polícias militares estaduais e das nossas polícias civis, não apenas os 50%. O bom seria 70%, porque há uma carência, e diz bem o nosso relator, há uma carência enorme de armas, enquanto que delegacias de polícia, varas criminais, várias do júri, estão repletas de armas recolhidas e ali depositadas por tempo indeterminado, indefinidamente. Então, aí sim nós teríamos imediatamente uma regulamentação para a distribuição imediata, para suprir essa carência que existe nas inúmeras delegacias de polícia, nas forças militares. Então, o meu voto é a favor, eu acho que a medida é oportuníssima e vem socorrer uma carência, principalmente das nossas polícias civis. Por isso, acho que se pudesse ainda distribuir 70% para as polícias civis e forças militares estaduais, e não apenas os 50%, porque as Forças Armadas não têm precisado deste uso, enquanto que as nossas polícias, estas sim, têm essa carência. Obrigado. Muito obrigado, Sua Excelência, senador Lazier, pela sua intervenção. Passo a palavra agora à Sua Excelência, senadora Gleice. Obrigada, senhor presidente. Eu queria fazer uma sugestão ao senador Armando Monteiro, porque eu acho que ter o decreto não prescinde de você ter uma norma legislativa, uma lei. Acho que o senador poderia olhar o decreto e adequar o seu relatório ao que diz o decreto e transformar isso numa lei. Até porque a informação que eu tenho é que esse decreto foi orientado pelas Forças Armadas, foi feito todo um estudo, ele parece bem completo. Não sei se Vossa Excelência teve a oportunidade de vê-lo e compará-lo, para ver se não tem nenhuma inconsistência. Não viria problema nenhum nós aprovarmos um projeto de lei, desde que ele esteja adequado ao que as Forças Armadas já estão fazendo, e que me parece que avançou nesse decreto de dezembro. O que me parece é que... Sua Excelência, senador Armando Monteiro. Nós precisamos da regulamentação, porque na prática não está ocorrendo, apesar da discussão do Estatuto do Desarmamento, não tem sido aceita, quer dizer, é letra morta, isso não tem tido consequências do ponto de vista vamos dizer, da realidade concreta. Portanto, com o projeto, me parece que a questão da regulamentação fica atendida. E não me parece que o projeto possa ferir de forma nenhuma o decreto a que Vossa Excelência aludiu. Está compatível? Eu acho que sim. Portanto, o que precisamos é de regulamentar. E me parece que o projeto atende essa necessidade. Senadora Gleice. Não, a minha única preocupação é a compatibilidade, né? Nós não aprovarmos algo aqui que esteja em desacordo com o que as próprias Forças Armadas já dispuseram no decreto, que me parece que está bem completo. De fato, como disse o senador Requião, o decreto anterior não previa tudo isso que nós estamos discutindo aqui, mas esse decreto de 21 de dezembro, prevê. Então, eu não vejo problema nenhum em aprovarmos a lei, acho que o senador Armando Monteiro tem razão, nós precisamos estar com isso regulamentado. Quero ainda lembrar que não é terminativo na comissão. E que na CCJ. Ainda vai a CCJ. Que poderia ser adequado lá à redação. Para não ter problema nenhum, se há esse entendimento, a gente poderia na CCJ fazer um esforço de adequação. Perfeito, se for necessário. Tá, muito bem. Muito obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, o senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares,
não só aplaudo o relatório, como é um tema que precisa de sair dessa parte de decreto e dar garantia e segurança jurídica, que é exatamente um projeto de lei, muito bem aqui relatado pelo senador Armando Monteiro. Eu tenho a mesma preocupação do senador Lazier. Se pudesse aqui apresentar uma emenda, seria no sentido de ampliar esse percentual para as polícias civis e militares dos estados, que hoje são as que mais sofrem com essa situação de quase que desarmamento das nossas polícias, com armas de calibre que realmente não tem como enfrentar essas quadrilhas que são montadas hoje para assaltar bancos, onde elas, na verdade, elas encurralam as delegacias de polícia, implantam o pânico em todas as cidades. Meu estado de Goiás, como vários estados do Brasil, tem sido vítima dessas quadrilhas que chegam com armamento pesado, sofisticados, com toda uma tecnologia própria e ágil para poder explodir bancos, e onde os nossos policiais militares estão ali com uma arma de calibre 38, em que eles, logo de chegada, eles já usam armamento para poder ali amedrontar toda a cidade, com a capacidade de destruição e de impacto que nós jamais assistimos nada igual. Um outro ponto também, presidente, é que o narcotráfico hoje é uma grande realidade em nosso país. Já não é mais, o Brasil já não é mais um país de rota de narcotráfico. O país hoje é o segundo maior consumidor de cocaína e o maior consumidor de crack. Lógico que passa a ser um mercado disputado e que nós não temos hoje a capacidade de fazer o enfrentamento. Aquilo que colocou o senador Cristóvão. Ainda não reconhecemos uma guerra civil instalada que já existe. Ou seja, os bandidos hoje, os chefes das facções, muito bem armados, fazendo contrabando de armas nas nossas fronteiras, hoje armando todos as suas milícias com alta tecnologia, com mira laser de alto alcance, de longa distância, e nós estamos vendo a polícia militar de nossos estados totalmente acovardada diante desse avanço nas armas utilizadas por essas quadrilhas, tanto do narcotráfico quanto do assalto a bancos. Então, senhor presidente, eu acho que é realmente um absurdo nós não temos uma lei, não decreto. Decreto é uma normatização que não tem a segurança jurídica de uma lei. O que o senador Armando Monteiro está colocando é regulamentando a maneira como se dará tudo isso. E nós teríamos, exatamente, como nós temos em todas as nossas polícias militares, nós temos aqueles grupos especializados para esse tipo de ação, e que são pessoas que são altamente também preparadas para uso deste armamento sofisticado e que hoje é utilizado. Vossa Excelência assiste a todo momento aonde esses carros de transporte de valores hoje, a blindagem desses carros hoje é brincadeira para essas armas, por exemplo, a calibre 50. O cidadão chega e para um carro daquele no meio da estrada com um único disparo. Então, é o Brasil todo assistindo, tá certo? As milícias, as facções tomando conta e todo mundo sem ter nenhuma capacidade de ação. São fatos relatados pela imprensa, onde assaltaram a sede de uma empresa de transporte de valores, em Pernambuco, lá em Campinas, que eu vi a matéria, onde a polícia foi informada 40 minutos, ou seja, no momento em que teve o ataque, mostrando que o calibre das armas era insuportável, a segurança aguentar o avanço da milícia. Bom, o que ocorreu? A polícia não tinha como chegar. Sinto muito, o nosso calibre não dá para chegar. Nosso colete à prova de bala não resiste nada parecido com o que eles estão usando. Então a polícia se mesmo coacuada, aguardando, toda a empresa foi sequestrada, assaltaram tudo e foram embora.
Ou seja, a polícia foi avisada, teve um prazo de 40 minutos para agir e não agiu. Então, isso é um ponto que eu acho que tem que ter a preocupação nossa. Mais do que nunca, é necessário não só que tenhamos essa distribuição, como o Brasil também dar às nossas polícias hoje uma condição de um armamento mais sofisticado, tá certo? E de maior precisão e de capacidade, tá certo? De atingir aquilo que seja o objetivo de dar segurança à população. Eu tive a oportunidade, presidente, de conversar com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Beltrame, onde ele dizia a mim claramente da dificuldade dele fazer a segurança pública no Rio de Janeiro, onde aqueles homens muito bem treinados pelas milícias, colocados à distância de quase 1.000 metros, atingindo os seus militares, tá certo, com armas de calibre de precisão. Então, quer dizer, isto hoje passou a ser uma guerra real, como disse o senador Cristóvão, e que o Brasil está querendo fechar os olhos. Quando matam tantos no Espírito Santo, em Manaus, aí vem a discussão de novo aqui. Continua, tudo permanece como está, ou seja, governador de estado nenhum hoje tem controle da segurança do seu estado. Nós estamos vendo um ridículo, nós estamos assistindo um absurdo. Governador de estado tem que chamar chefe de facção para poder dar segurança a um evento no seu estado. É a negação completa do Estado. Eu não entendo como nós podemos ver tamanha submissão do Estado à criminalidade instalada nesse país neste momento. Então, senhor presidente, eu não só concordo, aplaudo. A única coisa que eu faria um reparo seria exatamente no percentual para as polícias civis e militares dos estados, não de 50%, mas sim um percentual maior, já que eles são à frente de ataque ou de combate ou de segurança da sociedade brasileira. Senhor presidente. Muito obrigado a sua excelência, senador Ronaldo Caiado. Sua excelência, o relator, senador Armando Monteiro. Atendendo a preocupações aqui que foram trazidas pelo nobre senador Lazier Martins e Ronaldo Caiado, eu me disponho a poder mudar esse percentual, elevando o percentual para 70%, de modo a que as polícias sejam contempladas com a participação maior. Perfeito. Então, eu entendo que Vossa Excelência está colocando agora no seu relatório a deliberação deste plenário, elevando de 50% para 70% o índice de armas destinadas às polícias. Perfeitamente. Então, com essa observação, às senhoras e senhores senadores aqui presentes. Mais alguém para discutir? Não havendo... Senhor presidente. Sua Excelência, senador Hélio José, para discutir. E eu também. Quero... Desculpe, senadora Anastasia. Vossa Excelência estaria José primeiro. Antes, mas agradeço a Vossa Excelência a compreensão. Senador Hélio José. Quero agradecer nosso nobre senador Anastasia pela deferência, nosso nobre presidente Collor, e cumprimentar aqui nosso querido relator, senador Armando Monteiro, por essa sábia decisão de ampliar o percentual de 50% para 70%. Nós estamos na capital do Brasil, aonde não deveria faltar nada, e o que foi colocado aqui também é realidade em Brasília, sabe, presidente Collor? A falta de armamento para as polícias civis, para a polícia militar, e essa atitude vai ser uma atitude bastante boa para o nosso país de aumentar esse percentual de 50% para 70%. Só queria cumprimentar e dizer que o senador Armando Monteiro toma uma sábia decisão de acatar essa solicitação. Obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência. Com a palavra a Sua Excelência, o senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente. Igualmente, eu gostaria, de início, de louvar a iniciativa do senador Wilder pela apresentação do projeto, o senador Armando Monteiro pelo louvável parecer que apresenta. Pelas discussões que tivemos agora nesse momento, percebe-se a maioria absoluta favorável a esse projeto. Gostaria tão somente aqui, a guisa de esclarecimentos, que eu observei no parecer e no texto original, que, na realidade, a lei, que é o antigo Estatuto de Armamento, vigente 2003, já tinha o dispositivo. Quedou-se inócuo, como lembrou o senador Armando Monteiro. Quedou-se inócuo em razão da inércia do Poder Judiciário, que não realizava remessa ao comando do Exército para fazer essa distribuição. Então, na realidade, tivemos depois um decreto que aparentemente estava dissonante
e por isso lembrando a todos que nós temos que apresentar a lei e é o decreto que se amolda a lei, jamais a lei que vai amoldar o decreto, não é? O decreto virá para suprir as lacunas e regulamentar aquilo que a lei prevê. Daí porque me parece oportuno, de fato, a aprovação conforme apresentado pelo relator, com a modificação aqui que é louvável, a despeito da menção do senador Requião, que tem razão, até como oficial do Exército que há um critério de padronização de equipamentos. Então, me parece que dificilmente as Forças Armadas vão querer aproveitar algo, porque imagino, não sou especialista em armas, mas que serão armas de diversos calibres, diversas conformações, e a padronização nacional será difícil até a compra de munição. No caso das polícias, mais fácil, porque o número é menor, então, certamente, amoldar essa necessidade. Por isso, a iniciativa de 70% deve ser aplaudida. E na CCJ, aí sim, verificar o que temos em termos regimental, para que depois, aí sim, o Executivo se amolde ao que a lei determina. E, no segundo momento, o Comando do Exército, com a lei aprovada, possa fazer junções, inclusive ao CNJ, para que os juízes cumpram a disposição, em vez de deixar os fóruns abarrotados de armas, inclusive correndo o risco de assaltos que ocorrem, vez por outra, nas delegacias e nos juízos, para que essas armas roubadas voltem à criminalidade. Lamentavelmente, isso ocorre. Então, é um projeto extremamente adequado, auspicioso e deve receber o nosso aplauso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Anastasia. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação, o parecer de Sua Excelência, senador Armando Monteiro, referente ao projeto de lei do Senado número 285 de 2016. Suas Excelências, os senhores e senhoras senadoras que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado com o voto contrário de Sua Excelência, senador Roberto Requião. Eu gostaria, antes de passarmos ao item seguinte da pauta, registrar a presença de Sua Excelência, o deputado Alberto Fraga. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa comissão. E também dar contas ao plenário desta comissão, de acordo com a solicitação formulada pela senadora Ana Amélia, o Ministério das Relações Exteriores, a nossa Secretaria Executiva já lá entrou em contato com a assessoria do Ministério das Relações Exteriores aqui presente, e a resposta sobre a questão é a seguinte, senadora Antônia Anastasia e senadora Ana Amélia. Em 10 de março de 2017, o governo brasileiro indicou o professor Rodrigo More como candidato brasileiro a juiz do Tribunal das Nações Unidas do Direito do Mar. Rodrigo More, professor de Direito Internacional da Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, já está indicado, portanto, como candidato brasileiro a juiz do Tribunal das Nações Unidas do Direito do Mar. Agradeço, presidente, as providências e, sobretudo, a informação agora positiva. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Passamos ao item seguinte da pauta, projeto de lei da Câmara número 49 de 2015, não terminativo, dispõe sobre a comercialização, a estocagem, o processamento, a industrialização, o acondicionamento e o trânsito no território nacional de produtos agropecuários, seus derivados e subprodutos importados de outros países e da outras providências. Autoria, deputado Luiz Carlos Renzi. Relatoria, senador Ronaldo Caiado. Relatório pela aprovação na forma da emenda substitutiva número 1 da Comissão de Agricultura, é isso ou de reforma aqui? Secretário? CRA. De reforma. Então, relatório pela aprovação na forma da emenda constitucional, da emenda substitutiva número 1 da Comissão de Reforma Agrária. Com a palavra, Sua Excelência, senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o projeto de lei apresentado pelo deputado Luiz Carlos Renzi, ele define aquilo que realmente já é uma exigência ao que nós nos submetemos no dia a dia na comercialização de nossos produtos, como também nas exportações. E que ele aqui regulamenta as regras e as exigências sobre a comercialização, a estocagem, o processamento, a industrialização, o acondicionamento e o trânsito no território nacional de produtos agropecuários,
seus derivados e subprodutos importados de outros países e da outras providências. É importante também dizer, dentro da análise do projeto, que a regra exigida para que os produtos da forma in natura, ou seja, ou semi-processadas, sejam submetidas, senhor presidente. Primeiro, é uma análise de resíduos de princípios ativos de agrotóxicos ou afim, micotoxinas ou outras substâncias tóxicas, atestando o laudo ou certificado que, se existentes, tais resíduos não excedam os limites máximos estabelecidos em regulamento, e que a inspeção sanitária relativa a produtos de origem vegetal ou animal, conforme o caso, atestando o laudo ou o certificado a inexistência de infecções ou infestações por patógenos ou parasitos. Essa regra ela foi estabelecida a partir da emenda do então, à época, deputado e atual senador Davi Alcolumbre, que considerou as dificuldades de exigibilidade do controle sanitário de produtos químicos de todas as mercadorias, texto incluído na versão original do PLC. Assim, com as alterações promovidas, a obrigatoriedade do controle de resíduos e a inspeção sanitária em todos os produtos agropecuários e seus derivados e subprodutos importados, na forma in natura ou semi-processadas, excluindo assim a obrigação para os produtos que passaram por processamento industrial nos países de origem. Então, está muito bem claro que, depois de passado por esse processo, aí, logicamente, ela estaria totalmente liberada. Outro ponto que é importante é que os custos referentes a esses procedimentos, eles deverão ser arcados pelo infrator e a regulamentação da lei deverá estabelecer os limites máximos de resíduos químicos que poderão ser tolerados em produtos agropecuários e seus derivados, sendo zero a tolerância para dioxinas e para princípios ativos de agrotóxicos ou afins não registrados no Brasil na forma da legislação em vigor. Essas medidas não criam encargos para o contribuinte e, por outra parte, orientam o Estado na regulamentação de limites de resíduos. A matéria veiculada, ela não é de iniciativa privativa do Presidente da República, como tal, não está no rol das competências exclusivas do Presidente e podendo a Casa legislar sobre o tema. No mérito, entende-se que a proposição inova a legislação pátria, aprimora o marco legal, dá maior qualidade aos produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos importados na forma in natura ou semiprocessados e, em consequência, agrega instrumentos de eficiência e gestão ao controle sanitário. Eu faria, senhor presidente, mais uma referência para que todos saibam. A falta deste controle trouxe ao Brasil um prejuízo ímpar. Só para citar aqui algumas situações. A presença desastrosa em nossas plantações do bicudo do algodoeiro. Isso trouxe algo que realmente é um custo a mais para a agricultura brasileira e muitas vezes em várias regiões chegou a dizimar o cultivo do algodão. E o Nordeste brasileiro sofreu enormemente por não ter, e o custo de combate é altíssimo. Cito um outro fato que quase colocou em risco a capacidade brasileira de produção de soja, que é exatamente a ferrugem asiática. Esse fungo, realmente, ele trouxe graves consequências. Quando passamos a ter um controle sobre ele, onera-se cada vez mais o custo da operação e o Brasil ainda com uma certa restrição dos genéricos no setor da agropecuária. Nós temos genérico para o ser humano, no entanto, nós não admitimos até hoje, pelo lobby dessas grandes empresas, avançarmos nos genéricos para termos aí um menor custo do setor do agronegócio.
Não se tem razão, então, qualquer produto de origem animal ou vegetal entrar no Brasil sem ser submetido a essas análises de riscos sanitários e fitossanitários. O Ministério da Agricultura deve obedecer aos requisitos de identidade e qualidade correspondentes. Além disso, é exigida a apresentação do certificado expedido pelo país de origem. Como tal, senhor presidente, nós sabemos muito bem que em todo o território nacional, que nós vamos promover amanhã a exportação de nossos produtos, existe um controle e barreiras sanitárias pesadas. Hoje, a agricultura brasileira se submeteu a todas essas regras. Nós podemos dizer que não só as barreiras sanitárias, como barreiras ambientais, o Brasil hoje é referência no mundo e, com isso, nós também não podemos sofrer uma concorrência desleal, predatória, de outros países que não têm o mesmo cuidado e que penalizam, muitas vezes, estados fronteiriços como o Rio Grande do Sul, que, em certas situações, nós vemos ali as importações de vários produtos in natura sem seguir essas regras e provocando aí uma concorrência ao produtor do sul do país que torna-se inviável a competitividade. Como tal, senhor presidente, eu concluo opinando e pedindo a aprovação do PLC número 49 de 2015, na forma da emenda substitutiva número 1 da Comissão da Agricultura. Esta é um relato do projeto e acredito que nós estamos dentro daquilo que hoje é uma regra e uma exigência mundial e não tem porquê, se nós somos submetidos a todas elas, não temos por que fazer concessão a importações que não estejam dentro dos demais critérios apresentados. Como tal, eu peço apoio a todos os parlamentares da comissão, como Vossa Excelência colocou, não é terminativo na Comissão de Relações Exteriores. Agradeço, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Ronaldo Caiado, pela leitura do seu relatório, que coloco agora em discussão. Relatório este que pede a aprovação na forma da emenda substitutiva número 1, corrigindo o que eu disse anteriormente, não é a Comissão de Reforma Agrária, mas sim Comissão de Agricultura. Para discutir, está inscrita a Sua Excelência Senadora Ana Amélia, a quem conceda a palavra, em seguida a Sua Excelência Senadora Gleice Hoffmann. Por gentileza. E logo em seguida, senador Antônio Anastasia. Caro presidente Collor, caro senador Ronaldo Caiado, que fez um relatório tão preciso quanto fez na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. De fato, no comércio internacional, hoje, cada vez que o Brasil amplia sua presença e protagonismo no comércio global da agropecuária, maiores são as barreiras, sejam elas fitossanitárias, sejam elas sociais, trabalhistas, a questão do trabalho infantil, sejam elas de toda ordem. São as chamadas barreiras não tarifárias. E isso tem prejudicado enormemente o Brasil. Além da questão fitossanitária, bem abordado pelo senador, o Brasil é obrigado, o produtor rural brasileiro é obrigado a seguir regras que não são seguidas nos produtores ou nos países cujos produtos nós importamos. E não é apenas uma questão da concorrência desleal com o produtor brasileiro. É sobretudo, um desrespeito ao consumidor brasileiro que compra esses produtos. Não só as questões de doenças citadas, as pragas citadas pelo senador, existe também, no caso da lavoura cacaueira, a vassoura de bruxa, que dizimou a produção de cacau no Brasil, e graças a um esforço extraordinário dos produtores de cacau em várias regiões, hoje não só a Bahia, Ilhéus, mas também o Pará, Rondônia são produtores de cacau, e o Brasil de exportador passou a ser importador de cacau. Então, estou dando o caso. E o risco de entrada, de novo, da vassoura de bruxa pela fronteira na região norte do Brasil. Nós temos um outro risco sanitário, a Cydia pomonella, que é uma doença que dá nos pomares de maçãs. Também com enorme esforço, os produtores erradicaram essa doença, mas agora temem que a importação de pera
da Coreia do Sul, já autorizada pelo Ministério da Agricultura, possa trazer algum risco sanitário, porque também essa fruta pode conter resquícios desta doença chamada Cydia pulmonella e comprometer novamente os pomares de maçãs. O Brasil hoje talvez é o maior produtor mundial de maçãs para o consumo interno e também para exportação. Então, eu penso que esses elementos levantados pelo senador, isso sem falar no cancro cítrico, que entra sobre todas as frutas cítricas no Brasil. Hoje nós estamos importando em larga escala laranja da Espanha, estamos importando cítricos de vários países. O que não parece justo é que as regras sanitárias que são impostas ao produtor brasileiro, elas não são as mesmas regras que são exigidas de quem nós importamos esses produtos. Entendo também as razões do próprio Ministério da Agricultura, que, provocado por mim, em relação à questão da pera importada não só da Coreia, mas também da Bélgica, que, numa nota técnica, informa que o risco, no caso da Cydia, é mínimo. Mas existe risco. Mínimo, mas existe. Então, entendo também que as regras do comércio internacional é um toma lá da cá. Você compra, mas ele também, o país que está comprando do Brasil, também quer vender os seus produtos. Então, claro que esses pontos de vista, o Ministério do Desenvolvimento e do Comércio Exterior, o MIDIC, à época, levantou essas questões, que isso criaria barreiras burocráticas, complicaria. O problema é que nós ou temos uma proteção aos nossos produtores, ou nós deixamos essa porteira aberta para entrar doenças que já foram erradicadas e para prejudicar economicamente a produção agropecuária brasileira. Eu penso que nós temos que ter, eu diria assim, uma posição mais firme, claro, seguindo as regras da OMC, da Organização Mundial do Comércio, para evitar problemas maiores em relação a, evidentemente, criar um painel de debate sobre alguma questão no setor agropecuário. Mas penso que nós temos que... E, ademais, para não menos importante, poucos países têm um código florestal como tem o Brasil, pelo rigor que é. Então, também sob esse aspecto, nós poderíamos invocar essa exigência na hora que nós compramos produtos de origem agropecuária. Esse é o meu posicionamento apoiando o relatório do senador Ronaldo Caiado. A matéria continua em discussão, agradecendo a Sua Excelência Senadora Ana Amélia. Com a palavra, a Sua Excelência Senadora Gleice Hoffmann. Obrigada, senhor presidente. Eu não quero entrar aqui no mérito do projeto, no debate, acho que ele tem relevância. Eu também venho de um estado em que a agricultura é a nossa base da economia, mas tendo em vista uma manifestação contrária do Ministério de Relações Exteriores e também um parecer dado pelo senador Donizete na Comissão de Agricultura, ainda quando ele exercia o cargo de senador, eu gostaria de pedir vistas a esse projeto para estudar melhor e a gente poder debatê-lo, poder decidi-lo numa próxima sessão. Muito bem, Sua Excelência Senadora Gleice Hoffmann pede vistas que será concedida imediatamente após nós ouvirmos Sua Excelência Senadora Antônia Anastasia. Presidente, vista coletiva. Vista coletiva. Muito obrigado, senhor presidente. Minha posição seria igualmente pela vista, então estou contemplado pelo pedido da senadora Gleice. Muito obrigado. Portanto, obrigado, senador Antônio Anastasia. Sua Excelência, senador José Era só para José manifestar a opinião que eu iria dar e darei de absoluto de acordo com o projeto. Ele dá lavra de um deputado que conhece bem o assunto, o Luiz Carlos Reins, e está relatado por um expert no assunto e que conhece muito bem o dia a dia da movimentação de carga de produto agropecuário pelo Brasil e sabe quem é que precisa ser protegido e por onde é que para que o interesse nacional seja atendido. De modo que eu me associo ao pedido de vistas, que é coletivo, mas manifestando desde já meu apoiamento à iniciativa meritória do deputado Luiz Carlos Reins, aqui relatada com competência pelo senador Ronaldo Caiado. Pois muito bem, com a compreensão de Sua Excelência senador Ronaldo Caiado, fica concedida vista coletiva ao projeto de lei da Câmara, número 49 de 2015. Item número 3 da pauta, projeto de lei número 17 de 2007, não terminativo, autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade do Mercosul, com sede no Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Autoria, Sua Excelência Senador Paulo Paim. Relatoria, Sua Excelência Senador Tasso Gereissati, que apresenta seu relatório. Por solicitação do relator, Senador Tasso Gereissati, fica retirada de pauta a presente matéria. Presidente, qual é a razão de retirar de pauta?
a solicitação do relator. Do próprio relator. Do próprio relator. Mas, se eu não me engano, a proposta é rejeição por causa de vício de origem, é isso? Tem aqui relatório pela rejeição. Isso. Não saberia lhe dizer qual o motivo da solicitação da rejeição. Porque se fosse para discutir já a rejeição, eu quero dizer que eu aceito plenamente, acho que do ponto de vista legal está correto, mas é uma ideia tão louvável que valeria a pena a comissão, alguma outra instância nossa, entrar em contato com o ministro para que ele tomasse a iniciativa, porque é uma medida positiva. Perfeitamente, senador. Sua Excelência, senador Pedro Chaves. Eu também estou na mesma linha do senador Cristóvão Buarque. Eu ia até pedir vista esse processo, que eu acho que é de extrema relevância, e isso vai ao encontro do próprio Mercosul. Eu acho que é possível viabilizar uma universidade no Mercosul, desde que haja ampla negociação entre os países partícipes do processo. E é fundamental porque você consegue o reconhecimento binacional, trinacional no mesmo diploma. E já existe precedentes em outros países. Então, se eventualmente for tirar de vista, tirar mesmo de pauta, não é possível. Mas eu gostaria de estar na mesma linha do Cristóvão, se ele quiser aprofundar um pouco, viu, Cristóvão? Tá, a gente poderia trabalhar isso, porque iria para a Comissão de Educação e Cultura, né? Seria importante isso. Muito bem, ainda irá. Para discutir, presidente. Para discutir, a Sua Excelência, senadora Ana Amélia. Nós, no Rio Grande do Sul, onde seria instalada essa, eu diria, oportuna iniciativa, uma vez que o Estado faz fronteira com 2 países dos mais atuantes no Mercosul, Argentina e Uruguai, e isso, claro, teria um upgrade no campo da pesquisa, no campo da educação, no campo da integração cultural dos países. Nós temos uma universidade estadual, criada no governo Olívio Dutra, a UERGS, que padece graves problemas financeiros de funcionamento. Depende de emendas que nós aqui no Parlamento temos que fornecer à UERGS, uma instituição importante, hoje voltada mais à parte didática e pedagogia, para melhorar a qualidade dos professores que servem também na área pública. As universidades comunitárias no estado do Rio Grande do Sul, talvez diferente dos demais estados brasileiros, têm um peso extraordinário em relação a que tenham nascido, elas existem pelo esforço da comunidade, que na ausência do Estado, para o ensino superior de modo especial, criaram instituições hoje que são respeitadíssimas, com níveis de qualidade no ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação. Eu vou citar apenas a Universidade de Passo Fundo, a Universidade de Caxias do Sul, a Universidade de Ijuí, de Santa Cruz do Sul, de Erechim, que são instituições comunitárias de grande qualidade. Hoje, há um risco para essas instituições que atendem ProUni, presidente, e elas estão correndo um risco de perder a filantropia. Significará dizer que nós vamos ter milhares de estudantes correndo o risco de não ter vagas no programa ProUni, porque a filantropia está sendo retirada dessas instituições, que elas também atendem não apenas a educação, mas algumas, como a Universidade de Santa Cruz do Sul, tem um hospital que atende também a periferia, atende SUS. Então, também isso seria reduzido, porque é uma instituição de saúde ligada à universidade e ao curso de medicina. Eu imagino que se nós... E temos as universidades federais de grande qualidade. Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre. Também zonas de excelência. Por que não caminharmos para uma racionalização e criarmos numa universidade federal respeitada, seja Santa Maria, que é no coração do Rio Grande do Sul, ou Pelotas, mais próximo do Mercosul, uma unidade ou um departamento dedicado às questões do Mercosul especificamente. Eu acho que nos tempos de crise nos ensinam muitas coisas. Uma delas é racionalizar o gasto. Então, nós teríamos uma produtividade maior, até pela vocação que essas instituições que já existem estão vinculadas a este tema da integração regional. Então, é uma sugestão que eu dou,
falou, talvez, em vez de sermos aí, de rejeitarmos o projeto, é de criarmos essa possibilidade, senador Cristóvão. E Vossa Excelência, que é um educador, sabe, conhece bem a URGS, conhece a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Federal de Pelotas, de Rio Grande também, que poderiam, sem dúvida, desenvolver núcleos e com eficiência, talvez, no alcance que se deseje para tratar do tema da integração no Mercosul. Primeiro uma parte. Muito obrigado, Sua Excelência, senadora Amélia. Com a palavra, Sua Excelência, senador Pedro Chaves. Eu acho que era importante essa Universidade do Mercosul, porque ela tem aspectos culturais, né? Você envolve Paraguai, Uruguai. Então, quando se fala numa universidade federal, você vai dar uma ênfase, uma tônica na cultura brasileira. Então, a preocupação minha é essa. Na Universidade do Mercosul, onde ela é tripartite, ou mais que isso, ela enseja essa oportunidade de você agregar elementos novos e você atender de forma conciliatória as culturas diferentes. Né? Eu concordo com o senador, presidente Collor. Nós temos a Unisul. A Unisul é com sede em Foz do Iguaçu, que acolhe estudantes universitários de todo o Mercosul. Foi criada pelo presidente Lula. E essa universidade, ela de certo modo, dentro dessa lógica do senador Pedro Chaves, ela desempenha esta função. Então, nós teríamos uma segunda universidade para tratar dos mesmos temas. A Foz do Iguaçu é reconhecida, até o primeiro reitor dessa universidade era do Rio Grande do Sul, que trabalhou na instalação e na implementação da Unisul em Foz do Iguaçu. Só para um esclarecimento... Sua Excelência, senadora Gleice. A senadora Ana Amélia falou da Unisul, é a UNILA, a Universidade Latino-Americana de Integração. Ela, inclusive, foi patrocinada, foi coordenada a sua implantação pela própria Itaipu. Eu penso que ela trata de alguns temas, mas não necessariamente de todos os abordados pelo Mercosul, que, no meu entendimento, teria aqui uma outra ótica. A UNILA tem também uma grande ligação na questão mais da área de humanas, não só, e tecnologia também, na área de energia, não é necessariamente comércio. Mas, enfim, nós não estamos discutindo o projeto, né? Porque o autor nem o relator estão aqui, mas eu acho que é uma boa discussão a se fazer aqui nessa comissão. Muito obrigado, Vossa Excelência. E respondendo à indagação feita logo no início da discussão desta matéria, por parte do senador Cristóvão Buarque, gostaria de informar que realmente o motivo que o relator, que retirou de pauta essa matéria, aponta para rejeitá-lo é o vício de iniciativa. De qualquer maneira, a pedido do relator, Sua Excelência, senador Tasso Gereissati, a matéria está retirada de pauta para posteriormente deliberarmos sobre a mesma. Item número 4 da pauta de hoje, projeto de lei do Senado, número 259 de 2009, não terminativo, que altera a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para permitir a participação de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde. Autoria, Sua Excelência, senador Flecha Ribeiro. Relatoria, Sua Excelência, senador Valdir Raupp. Relatório pela prejudicialidade. Indico como relator ad hoc da matéria, pela ausência do relator, Sua Excelência, o senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente, eminente senador Fernando Collor. Como Vossa Excelência já que apregoou na abertura desse item, trata-se de um projeto de lei do Senado, previsto para passar em 4 comissões, recebeu parecer favorável na CAI e já pela prejudicialidade na CCJ. Na realidade, o projeto, me permita aqui uma síntese apertada, ele pretendia autorizar a participação de capital estrangeiro na assistência à saúde, por intermédio de doação de organismo internacional, além de entidade de cooperação técnica, identificando que essas atividades poderiam ser objeto hospital geral, laboratórios, análise patológica, genética humana, serviço de fitoterapia, e prevendo também um percentual com no mínimo 51% de capital pertencente a brasileiros natos e, claro, 49% aos estrangeiros. Facultava também o projeto, faculta a participação do capital estrangeiro no Hospital Geral Filantrópico. Todavia, conforme o parecer do eminente senador Valdir Raupp, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foi
entrou em vigência, no início de 2015, a Lei 13.097, que tratou de modo semelhante o mesmo objeto. Desse modo, como a lei atual vigente é mais ampla que o projeto, e da mesma forma que o substitutivo na CAI, eliminando restrições necessárias à participação do capital estrangeiro nas questões de saúde elencadas nesse projeto. Conclui, portanto, o senador Raupp, que o PLS 259 ficou prejudicado, de acordo com o artigo 334, inciso 2 do Regimento do Senado Federal, segundo o qual o presidente de ofício, ou mediante consulta de qualquer senador, declarar prejudicada a matéria, dependendo da deliberação do Senado, em virtude de seu prejulgamento pelo plenário em outra deliberação. Desse modo, o relatório conclui pela declaração de prejudicialidade do PLS 259, reitero, tendo em vista que a matéria já é objeto da lei número 13.097, 19 de janeiro de 2015. É o relatório apresentado pelo eminente senador Waldir Raupp. Muito obrigado a Sua Excelência, senador Antônio Anastasia, pela apresentação do relatório, como relator ad hoc, que coloco agora em votação, em discussão, melhor dizendo. Há alguma senhora senadora, algum senhor senador que deseja discutir a matéria, não havendo quem queira discuti-la, passo à votação. As senhoras e senhores senadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei do Senado, número 259, de 2009. O último item da pauta é um extra-pauta que, normalmente, nesses casos, nós estamos abrindo a exceção, como os senhores e as senhoras senadoras já devem ter percebido, pela questão de urgência. Normalmente, nesta comissão, nenhuma matéria extra-pauta, como disse no início dos nossos trabalhos, é apreciada. Nada que seja extra-pauta, a não ser casos como esse, que é caso de viagem. Por exemplo, e é objeto do requerimento, Sua Excelência Senador Pedro Chaves, que requer, nos termos do artigo 55, inciso 3 da Constituição Federal e artigos 13 e 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para desempenhar missão no exterior com ônus para o Senado Federal em Kourou, Guiana Francesa, durante o lançamento do satélite SGDC, no período de 20 de março a 23 de março de 2017. O autor do requerimento é Sua Excelência Senador Pedro Chaves, e em função desse caso específico de viagens ao exterior, que normalmente são resolvidos de última hora, é que nós aceitamos que sejam apresentados esses requerimentos extra-pauta. De acordo com Sua Excelência, o senador Pedro Chaves, portanto, que apresenta este requerimento, consulto o plenário, a comissão, pela sua aprovação. As senhoras e senhores senadores que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de autoria de Sua Excelência, o senador Pedro Chaves. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Sua Excelência Senadora Gleice Hoffmann. Eu não cheguei a tempo quando Vossa Excelência tinha apresentado o requerimento para a realização aqui de painéis e debates, o Brasil e a ordem internacional, estender pontes e erguer barreiras. Quero cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa, acho que é muito bom nós estabelecermos debate de temas relevantes. E eu queria fazer sugestão, senhor presidente. Eu pedi para entregar à mesa 4 requerimentos de temas que eu julgo importante que constem nesse painel. Aí Vossa Excelência organizaria de acordo com o calendário, o cronograma. Ainda tem mais um tema que eu não terminei o requerimento e que encaminharia na próxima semana. Um dos requerimentos é para debater a venda de terras a estrangeiros. Acredito que é de interesse dessa comissão, assim como da Segurança Nacional. O outro requerimento é para debater os efeitos da Emenda Constitucional 95, a de limite de gastos, e a Operação Lava Jato na indústria de defesa do Brasil, que eu também acho relevante que nós discutamos aqui. Também a chamada aqui ao senhor ministro Aloysio Nunes Ferreira, que eu não sei se entraria nesse ciclo de debates ou numa audiência à parte para falar sobre as diretrizes da política externa brasileira. Acredito que deve já estar
preparado por Vossa Excelência também a vinda dele. E o quarto seria sobre a renegociação do Acordo de Alcântara com os Estados Unidos, sobre o prisma da defesa nacional e do desenvolvimento tecnológico brasileiro. São os temas que eu gostaria que constasse dessa organização, isso, constasse da pauta para aprovação na próxima quinta-feira e aprovado que constasse do calendário do ciclo de debates. E tem ainda um requerimento que nós não conseguimos finalizar, vou trazê-lo na próxima semana, que é sobre o recém-satélite, o lançamento do satélite brasileiro, que foi recém-lançado e que estou vendo pelo jornal que o governo agora quer privatizá-lo. Acho que essa comissão tem que se debruçar sobre esse tema, tem interesse de segurança nacional. Foi uma solicitação, inclusive, das Forças Armadas Brasileiras para que nós tivéssemos um satélite de comunicação gerenciado pelo governo e não pela iniciativa privada. E penso que esse é um tema de fundamental importância para o nosso país e para a nossa segurança. Sem dúvida, senadora Gleice. Obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Sua Excelência, senador Cristóvão Buarque. Eu quero apoiar, em parte, a proposta da senadora, porque esse é um tema fundamental. 40 anos atrás, ou 30 mesmo, o Brasil era um dos países do segundo time das explorações espaciais. Segundo time. Tinha os grandes e nós. Hoje nós estamos em 7º ou 10º lugar. Nós estamos atrás do Paquistão, Coreia do Norte, Irã. Eu podia citar muitos países. Eu creio que é uma das tragédias brasileiras é como nós ficamos para trás nesse setor, apesar de termos o ITA, apesar de termos um produto como a Embraer e o CTA. Então, eu estou de acordo que a gente precisa trazer. Só que eu acho que nós não podemos ficar na visão entre estatização e privatização. Nós vamos ter que descobrir uma maneira de entrar nesse debate mundial, nessa concorrência, em cooperação do setor privado com o setor estatal. Não vamos dar o salto nas mãos do Estado, até porque esgotou-se a capacidade estatal brasileira de financiar projetos desse tipo. Um país como os Estados Unidos, hoje, já está dando um espaço grande ao setor privado na área de pesquisas espaciais. Tem visto pelos jornais, eles estão lançando satélites, estão lançando até turistas para irem à Lua, dar a volta. Eu vi um dia desses que 2 turistas já pagaram para ir. Pois bem, eu creio que a senadora Gleice faz muito bem em trazer o tema e devemos debater o tema, eu diria apenas, não no sentido de privatização e estatização, mas qual é o rumo que devemos seguir. A privatização, que eu não acredito só nela, é a estatização, que demonstrou que não funciona, deixou o Brasil para trás, ou qual é a cooperação que podemos fazer? Não apenas entre o público e o privado, mas também internacionalmente. Vamos conseguir dar saltos sem a Ucrânia, por exemplo, que tem um projeto conosco e que está parado por culpa nossa, não deles. Na hora de comprar os caças, por exemplo, foi preciso cooperação com os suecos, embora eu ache que no caso dos caças, se tivéssemos dado 10 anos, a Embraer seria capaz sozinha de desenvolver os caças, como a Índia hoje faz. Então, eu apoio a proposta da senadora Gleice, mas a minha proposta é uma visão fora do tradicional choque entre privado ou estatal, nacional ou estrangeiro. É algo que misture tudo isso e faça o Brasil ser o centro do propósito, e não o Estado, e não o privado. Permite, senhor presidente. Muito obrigado, senador Cristóvão. A discussão do tema, mas eu acho relevante, queria agradecer o apoio do senador Cristóvão, acho que nós temos que discutir, mas é um tema que preocupa bastante. Telesíntese traz que a Telebrás vai privatizar o seu satélite para as grandes operadoras de telecom, porque ela não se sente capaz de fazer a gestão. Eu lembro, senador Cristóvão, porque eu estava na Casa Civil, quando nós discutimos o lançamento desse satélite, e foi um pedido específico das Forças Armadas, que nós tínhamos um satélite que foi privatizado em 99, por um preço pequeno, inclusive. E as Forças Armadas
insistiram muito com a presidenta Dilma que nós precisávamos lançar um satélite de comunicação gerenciado pelo governo por conta de segurança nacional. Aí tinha o componente da segurança nacional. Todos os países têm essa preocupação. Nós investimos 2 bilhões de reais para o lançamento desse satélite, importamos tecnologia, mandamos técnicos para a França, ou seja, preparamos. Se a Telebrás não se sente capacitada para fazer a gestão, tem uma outra empresa que foi criada para o lançamento desse satélite. Eu acho que nós temos que trazer aqui as pessoas responsáveis e discutir sobre isso, porque eu duvido que num processo de privatização nós vamos conseguir recolocar os 2 bilhões de reais. Acho muito pouco provável. Então, a minha preocupação é essa. Já há um investimento enorme do poder público, enorme. E aí, simplesmente, você entregar a gestão para as grandes empresas de telecomunicação, sendo que você tem esse fator que é de segurança nacional, de soberania. Claro, nós vamos discutir, mas só estou lhe levantando a preocupação e por que nós estamos pedindo essa audiência aqui. Me permite, mais uma vez, acho que esse tema é tão importante que talvez justifique. Primeiro, eu apoio a audiência. Segundo, eu quero dizer que existe uma coisa que é o progresso e a outra que é a segurança nacional. É impossível hoje ter segurança nacional sem progresso, mas é possível ter progresso sem ter segurança nacional se nós deixarmos nas mãos dos estrangeiros certas coisas que são do interesse, do zelo, sobretudo das Forças Armadas. Hoje, nós estamos sem o progresso, e aí não temos segurança, mesmo que tudo seja nas mãos de empresas brasileiras. Não teremos, porque não vai ter o satélite, então não tem segurança. Agora, ter o satélite mais controlado por empresas estrangeiras pode sacrificar a segurança, e aí a gente não pode aceitar. Vamos debater como é que se faz, como é que estão sendo feitos os outros países, como é que os americanos estão resolvendo o fato de que para mandar alimentação para seus astronautas tem que pagar a um lançador soviético, não, desculpe, soviético é de coisa do meu tempo, o lançador russo, né? Então, vamos ver como é que está sendo essa cooperação internacional entre os grandes países. Eles abriram mão da segurança, não abriram. Não ter progresso não dá segurança, mas precisamos construir o progresso sem sacrificar a segurança. Por isso, uma audiência como essa é positiva. Obrigado, senador Cristóvão Buarque. Sua Excelência, senador Pedro Chaves. Bom, eu gostaria de dizer que na segunda-feira foi autorizada por esse plenário que eu vá até a Guiana Francesa para exatamente ver o lançamento do satélite Ariadne 5, que será o satélite nacional. Esse satélite vai envolver 2 bilhões e 100 milhões. Em princípio, a ideia é ocupar mais de 50% da sua capacidade internamente, e a outra parte será comercializado. Então, eu acredito que existe um plano maior em relação a isso. E esse satélite será realmente genuinamente nosso, só que será lançado da Guiana Francesa. Só informar que nós não vamos ficar sem o nosso satélite tão importante para as comunicações. Obrigado. Muito obrigado pela sua informação, senador Pedro Chaves, o que demonstra que nós estamos avançando muito nesse campo das comunicações e relacionadas à segurança nacional. Gostaria também de informar a sua excelência, senador Cristóvão Buarque, que a Embraer já está a um passo de entrar na era supersônica. Dentro de mais 1 a 2 anos, a Embraer já estará com a tecnologia, o conhecimento para dotar aeronaves de motores com capacidade supersônica. E também dizer que a Embraer está agora com um grande projeto que envolve o interesse das Forças Armadas, especificamente da aeronáutica, da construção do KC-390, que é um equipamento, é uma aeronave de grande porte para transporte de tropas. Já tem 2 protótipos que estão em operação, fazendo checagem e a finalização dos últimos aspectos que devem ser aperfeiçoados na aeronave. E dentro de mais 1 ano, nós já teremos o primeiro definitivamente pronto, completo, para começar a servir as Forças Armadas brasileiras. Inclusive, essa aeronave já está com 150 unidades de encomendadas por países do nosso planeta, né? Então, é uma demonstração
de que a tecnologia brasileira vem avançando muito, sobretudo nessa área espacial e de aeronáutica. Ao finalizar os trabalhos do dia de hoje, eu gostaria de agradecer penhoradamente a cada uma das senhoras e dos senhores senadores que aqui estiveram presentes. Um quórum, eu não registrei ainda a minha presença, por isso que ali está apontado no painel a presença de 16 senadores, comigo 17 de 19 senadores que compõem o total de integrantes desta comissão. Isso demonstra o interesse que as matérias hoje trazidas à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional desperta em cada um dos integrantes do Senado Federal e bem como também do interesse da sociedade brasileira. Agradeço, portanto, a presença de cada um dos senhores, sei do esforço que fizeram para estar aqui mais cedo do que o habitual, mas acredito que tenha sido bastante produtiva esta nossa reunião e eu auspicio que continue assim a partir da próxima sessão, na quinta-feira que se aproxima. Lembrando que, de acordo com o requerimento aprovado no dia de hoje, estabelecendo a realização de um seminário, de um painel de debates, todas as segundas-feiras, às 18 horas, neste plenário, que nós estaremos iniciando este ciclo de debates, de painéis, no próximo dia 27 deste mês, às 18 horas, segunda-feira, dia 27 de março, no plenário desta comissão, com um tema que ainda e palestrantes que ainda estarão sendo elaborados agora. Nós temos mais ou menos um perfil daquilo que se deseja, de acordo com o que foi aqui demonstrado pela comissão no dia de hoje, mas nós não podíamos convidar nenhum participante nenhuma pessoa, nenhuma autoridade para participar desse ciclo sem que antes houvesse a aprovação deste requerimento. Portanto, a partir de hoje, nós já estaremos fazendo os convites àqueles que irão participar do primeiro tema do seminário ou desse ciclo de debates e estamos abertos, a presidência desta comissão está aberta à sugestão, como foi agora há pouco demonstrado com a intervenção de Sua Excelência o senador Roberto Requião, que solicitou um tema sobre soberania, juntamente com o senador Cristóvão Buarque e também com Sua Excelência o senador Cristóvão e o senador Roberto Requião. De modo que estaremos abertos a não somente acolher temas que venham a ser sugeridos por Suas Excelências, como a senadora Gleice, estava me esquecendo, agora veio a senadora Gleice Hoffmann, que apresentou agora um requerimento, uma série de requerimentos que serão apreciados na próxima reunião, também solicitando a inclusão de temas para debates nesse ciclo que estaremos iniciando no próximo dia 27 de março, segunda-feira, às 18 horas, aqui nesta comissão. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a Vossas Excelências pelo prestígio da presença que conferiram na nossa primeira reunião e dou por encerrada esta reunião, convocando os senhores e senhoras senadoras para a nossa próxima reunião, na próxima quinta-feira, às 9 horas, neste plenário. Agora deixa.